Vamos começar o módulo 3 falando de ondas estacionárias. Para isso, é importante entender que o estudo de ondas bidimensionais e tridimensionais, a gente usa vários conceitos, como frente de onda e raio de onda. Nós mostramos aqui uma figura de uma onda bidimensional, onde nós temos a fonte da onda, a frente de onda, que representa a superfície que separa a região que tem onda da região que não tem onda, e o raio de onda. O raio de onda é esse segmento orientado que representa a direção de propagação da onda. Ele é uma reta imaginária, ele não existe na realidade. A gente já viu período, frequência, mas a gente vai rever agora para definir a frequência angular. Estamos apresentando aqui uma onda. Esse eixo horizontal representa o eixo x, onde a distância de crista a crista é o comprimento de onda. Já tínhamos visto que a frequência é o inverso do período, e no caso estamos definindo ômega, que é a frequência angular, e ômega, essa frequência original é ômega sobre 2π. A unidade de frequência é rotação por minuto ou rotação por segundo, também chamada de hertz. E nós definimos ômega, se o 2π passar multiplicando, é 2π sobre período ou 2π vezes f. Essa é a definição de frequência angular. Há um novo conceito que nós ainda não havíamos trabalhado, que é o conceito de número de onda. O que ele diz? É o número de vezes que uma onda atinge a mesma fase em uma determinada distância de propagação, ou seja, k, que é o número de onda, é igual a 2π sobre lambda, que é o comprimento de onda. Quando a gente pensa na energia, vamos pensar aqui no exemplo de uma corda esticada. A gente fornece energia para essa corda, de tal forma que ela transporta energia na forma de energia cinética e de energia potencial elástica. A gente pode perceber esse ponto vibrando para cima e para baixo, É muito interessante que quando a amplitude dela é zero, ou seja, quando ela está esticada, sem oscilar, é o ponto onde a gente tem a máxima energia cinética. Quando ela está no ponto mais alto de vibração, ou seja, o y é igual ao y máximo, a energia cinética é nula. Bom, princípio da superposição. Ondas superpostas se adicionam algebricamente para produzir uma onda resultante. Nós já tínhamos visto isso, a gente está retomando para produzir, ou melhor, para que a compreensão do conceito das ondas estacionárias fique mais clara. Temos uma figura em que nós temos um pulso caminhando para a direita e um pulso caminhando para a esquerda, ambos com a mesma fase. No momento em que ocorre a superposição, pelo fato das fases serem a mesma, eles estão crista com crista, eu vou ter a soma dessas cristas. Depois os pulsos continuam mantendo o mesmo formato e a mesma velocidade. Então, no ponto onde ocorreu essa superposição, eu tenho a soma das duas amplitudes, tanto do pulso 1 quanto do pulso 2. A gente pode observar na interferência de ondas, se essas ondas estão se superpondo com a mesma fase, é o caso da onda vermelhinha e da onda azulzinha, elas estão basicamente aqui muito próximas, Crista com crista e vale com vale. Então, nós temos ondas vibrando em fase. Como é que nós vamos ver a onda superposta, A gente vai ver essa onda pretinha aqui. Por quê? Crista com crista, nesse momento a gente vai ver a soma das duas cristas e a soma dos dois vales. Eu tenho uma interferência, já que elas estão em fase, a gente tem uma interferência do tipo construtiva. Caso ocorra o contrário, a onda azulzinha e a onda vermelhinha, elas estejam em oposição de fase no momento da superposição, então nesse ponto aqui a azulzinha está no formato crista e a vermelhinha no momento da superposição está no formato vale. O que nós vamos enxergar? Algo parecido com essa onda pretinha que a gente está vendo aqui, porque a crista e o vale, ao se somarem, eles estão diminuindo de tamanho, Aqui acima da posição de equilíbrio, a amplitude é positiva e abaixo é negativa. Essa interferência do tipo destrutivo ocorre por quê? Porque no momento da superposição as ondas estão fora de fase.
É importante observar que na interferência, ela não ocorre só numa corda, ela pode ocorrer, por exemplo, em ondas bidimensionais, como na superfície da água, né? Então, a gente tem essa onda verde, esses semicírculos, ou melhor, esses círculos verdes representam pontos da mesma fase da onda. A gente pode imaginar que seja um conjunto de pontos que estão no formato crista. Entre duas cristas, então, bem aqui no meio, a gente teria um conjunto de pontos, que é o vale, né? Forma outra superfície de onda. Mesma coisa para a onda azul. Então, quando uma curva azul encontra com uma curva verde, nós temos pontos todos que estão em fase, porque eu tenho crista da azul com crista da verde. Agora, quando eu encontro um ponto, por exemplo, como o ponto preto, esse pretinho que está aqui, por que eu digo que aqui é interferência destrutiva, né? Porque eu tenho a crista da onda representada pela onda azul com o vale da onda verde. Então, nesse ponto, as ondas estão em oposição de fase, diferente desse ponto em que a interferência é construtiva, que as ondas estão em fase. Ondas estacionárias, então, vamos começar a entender elas, né? Eu tenho onda progressiva caminhando para a direita e eu tenho onda progressiva caminhando para a esquerda. No ponto onde elas se encontram, a superposição dessas ondas. É importante que uma onda estacionária é formada por ondas que têm a mesma frequência e mesma amplitude. E é importante observar o primeiro ponto preto que não sobe nem desce, que não oscila. Isso é chamado de nó ou nodo da onda estacionária, ou ponto nodal. E esse outro que oscila para cima e para baixo é chamado de ventre da nossa onda estacionária. Onda estacionária, então, os nós ficam parados, não se propagam, eles não vibram e não transportam energia de um lugar para o outro. É importante a gente ver as formas como essa onda estacionária pode ser criada, né? Então, eu estou imaginando a corda onde eu tenho os nós nas duas extremidades. Agora, além de ter os nós nas extremidades, eu tenho um nó no meio. Na de cima nós tínhamos apenas um ventre e agora nós temos dois ventres. Agora nós temos os nós das extremidades e mais dois nós no meio, ou seja, eu tenho 4 nós e 3 ventres. A gente fala então que a gente tem modos de vibração ou harmônicos, né? Em uma corda presa nas extremidades. Quando o N igual a 1, que é chamado de primeiro harmônico, harmônico fundamental, o comprimento da corda cabe exatamente meio comprimento de onda, porque ela oscilou um pulso acima. Se ela completasse agora um pulso abaixo, eu teria o lambda inteiro, mas sempre a distância de nó a nó vai ser lambda sobre 2. No segundo modo de vibração, nós vamos ter essa figura onde nós vamos ter dois ventres, duas regiões ventrais, né? Então, o nosso comprimento da corda cabe em 2 lambdas sobre 2, já que a distância de nó a nó eu sempre vou chamar de lambda sobre 2. No terceiro modo de vibração N igual a 3, nós temos 3 lambdas sobre 2. 1, 2, 3. E no quarto modo de vibração, nós temos 4 lambdas sobre 2. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o comprimento da corda é 4 lambdas sobre 2. Como é que nós podemos compreender isso, né? De uma forma bastante tranquila, né? Então, a distância entre dois nós, o comprimento da corda é sempre N lambda sobre 2, onde esse N está falando se eu estou no primeiro harmônico, se eu estou no segundo harmônico ou no terceiro harmônico. Então, é dessa forma que nós relacionamos o comprimento da corda ao comprimento de onda que está sendo produzido na corda, tá? Bom, tais ondas estacionárias produz uma ressonância e a corda ressoa em determinadas frequências de ressonância. O que é ressonância? É a tendência de um sistema a oscilar em máxima amplitude em certas frequências, conhecido como frequências ressonantes. A gente pode isolar o lambda na equação de cima, o 2 passa multiplicando e o n dividindo. Quem que é o lambda do NS
enésimo harmônico é 2L sobre 1. A gente pode, então, falar que a frequência do enésimo harmônico é V sobre lambda. Como é o lambda n, e o lambda n nós acabamos de determinar que é 2L sobre N, a gente então tem que a frequência do enésimo harmônico é V sobre lambda n, que é N V sobre 2L. Né? Para N igual a 1, a frequência fundamental, troco N por 1, é V sobre 2L. E aí nós poderíamos fazer também a frequência para o segundo, para o terceiro e para o quarto harmônico. Né? Aqui nós temos uma figura, só para finalizar a apresentação teórica, das ondas estacionárias, né? Com a definição do comprimento de onda para cada harmônico e da frequência de oscilação de cada harmônico. Vamos trabalhar agora uma série de exemplos, né? É muito importante que para resolver o exemplo de 1 a 5, vocês tenham assistido o vídeo que foi postado no Moodle. Então, uma questão muito importante, né? Por que os pontos da corda situados nas regiões de nó apresentam amplitude desprezível? Bom, nós vimos por quê, né? Porque naquele ponto, os pontos estão se superpondo sempre em oposição de fase, de tal forma que a amplitude de uma onda e o vale da outra onda se encontram, e ao somar essas duas amplitudes, isso vai me dar uma amplitude nula permanentemente. Por que os pontos da corda situados nas regiões de ventre apresentam grande amplitude? Porque no ventre eu tenho as ondas se encontrando em fase, né? E aí as duas amplitudes se somam. Então, no ventre, a amplitude vai ser sempre o dobro da amplitude de cada onda individual, porque naquele ponto elas estão se encontrando em fase. Né? Questão 3. Podemos calcular a velocidade de propagação de ondas periódicas na corda a partir da distância entre dois nós ou dois ventres consecutivos e o valor da frequência dessas ondas. Em um experimento realizado de laboratório, um grupo de estudantes encontrou 12 Hz como a primeira frequência de ressonância entre duas estruturas acopladas, um alto-falante e um fio esticado. Nesse caso, havia apenas um ventre e a distância entre dois nós consecutivos era igual ao tamanho da corda, cuja extensão foi medida em 2 metros. A partir dessas informações, calcule a velocidade de propagação das ondas na corda. É importante observar que a nossa corda aqui, ela formou um único ventre e 2 nós, e o comprimento da corda era igual a 2 metros. Como a gente sabe que a distância entre dois nós consecutivos é lambda sobre 2, e essa distância entre os dois nós é 2 metros, a gente conclui que lambda é igual a 4. V igual a lambda vezes F, lambda é igual a 4 e a frequência dada 12, a velocidade é 48 metros por segundo. Na questão 4, ele pede para a gente retomar aquela questão. Só que agora a gente tem a corda com uma outra configuração, né? A gente tem agora 2 nós consecutivos e a distância entre esses 2 nós é 1 metro, porque agora a gente está na segunda configuração, no segundo modo de vibração, né? Então, a gente tem a nossa onda aqui, olha, está no segundo modo de vibração. Então, nós temos N igual a 2 e a distância agora entre dois nós consecutivos, já que a corda continua medindo 2 metros, é 1 metro. A gente faz da mesma forma, a distância entre dois nós consecutivos é lambda sobre 2. Como essa distância é igual a 1, a gente encontra que lambda é igual a 2. Velocidade é lambda vezes F, lambda é igual a 2, frequência. Ele falou no problema que era igual a 24, ou seja, a velocidade é igual a 48 metros por segundo. E ele pediu para a gente explicar se havia diferença ou coincidência entre os resultados. Como nós encontramos 48 metros por segundo e continuamos encontrando 48 metros por segundo, por que ocorreu essa coincidência, né? Porque elas estão se propagando no mesmo meio e a velocidade de propagação da onda depende do meio de propagação. Como o meio não mudou, a velocidade é a mesma. O quinto exemplo, ele pede para a gente explicar, né,
como é que é o valor de lambda das ondas estacionárias, né? Ele é sempre o mesmo ou não? Então, a gente viu que quando eu tenho um único ventre, a distância entre dois nós consecutivos L cabe 1 lambda sobre 2. Já que a distância entre dois nós consecutivos é lambda sobre 2, eu só tenho 1 lambda sobre 2. Ou seja, para um ventre, o lambda é 2L. No caso de eu ter dois ventres, aqui a gente sabe que toda corda cabe em quantos lambdas sobre 2? 2 lambdas sobre 2. E nesse caso, o lambda é igual a L. No caso de 3 ventres, no comprimento da corda cabe o quê? 1 lambda sobre 2, mais 1 lambda sobre 2, mais 1 lambda sobre 2. Cabem 3 lambdas sobre 2, ou seja, lambda é igual a 2L sobre 3. No caso de 4 ventres, nós temos 1 lambda sobre 2, 2 lambdas sobre 2, 3 lambdas sobre 2, 4 lambdas sobre 2. Ou seja, para 4 ventres, o lambda é igual a L sobre 2. O valor de lambda não é o mesmo, ele depende do modo de vibração da corda. Ou seja, para cada vibração eu tenho um comprimento de onda diferente. Questão 6, né? Observa-se que um certo fio esticado vibra com frequência de 30 Hz e o seu modo fundamental quando os suportes têm um afastamento de 60 centímetros. Qual a velocidade de propagação da onda transversal no fio? Como a gente tem lá o fio esticado e ele vibra com frequência de 30 Hz no seu modo fundamental é o primeiro harmônico. Ou seja, a gente tem um único ventre. E a distância de nó a nó é justamente o tamanho do fio, que é 60 centímetros. Como nós temos um ventre, esse comprimento cabe 1 lambda sobre 2, ou seja, o comprimento é 0,60 metros, significa que lambda é igual a 1,20. E a velocidade é lambda vezes F, que é igual a 36 metros por segundo. Espero que tenham entendido, tá? Até o próximo módulo, então.